Fala galerinha, boa noite a todos, 28/6, 21 horas em ponto, vamos aí para mais uma análise de mercado e vamos que vamos galera, bom começo de semana a todos vocês. Bom galera, como é que foi hoje? O pregão de hoje foi bem tranquilo, a gente começou a pegar primeiro essa alta a gente pegou essa alta, aí voltou para pegar nosso 0 a 0, não vou falar muito das operações aqui bem rápido. A gente entrou comprado nessa região, segurou esse trade aqui, pegou nosso 0 a 0, tá? Aí eu apostei na queda aqui do ativo, por aqui eu acho que eu vendi e tinha colocado um stop. Eu não tinha colocado no 0 a 0 essa venda, eu coloquei um stop, me estopou e começou a subir, tá? Então eu estava acreditando nessa possível onda C aqui para baixo, para a gente buscar esse nível aqui, ó, de 100%, que era no 125.554. Só que realmente o mercado não pesou, ameaçou pesar, mas realmente não pesou como eu queria. Então, tá descartado esse ABC, vou até diminuir um pouquinho mais aqui, vou botar gráfico M10, tá? Vamos lá. Então, esse ABC que ele tá descartado, cara, não tá descartado esse ABC, ele pode amanhã se concretizar, galera, amanhã ele pode acontecer, tá? Deixa eu botar aqui para vocês aqui. Só que infelizmente a gente fez um bom trade, fez a parcial, aí a gente pegou um 0 a 0, depois eu entrei vendido, não botei no 0 a 0, deixei stop mesmo, me estopou e a gente ficou aí com 97, 96 reais, se não me engano, tá? Então aqui, ó, esse ABC eu tô de olho, tá? Esse ABC eu tô de olho, então o meu alvo é ali, ó, no 125.535, esse é meu alvo. Não aconteceu hoje, mas amanhã vamos ver o que vai dar, tá? Ainda acredito sim nesse ABC e nesse alvo aqui, beleza? Vamos aqui para nossa, vamos ver aqui, ó, o nosso canal. O que acontece? A gente teve a nossa distribuição lá no topo do pregão do dia 25, né? E hoje a gente já teve assim uma distribuição, não, a gente já teve um range aqui praticamente nessa região. Eu vou traçar essa região aqui para vocês. Vocês têm mandado. Tá, peraí. Então eu vou traçar aqui essa região aqui para vocês, tá? Pra gente ficar mais alinhados, beleza? Então foi isso, a gente hoje não foi muito legal, mas pelo menos a gente não ficou negativo, né? A gente ficou positivo. Então a maior concentração de volume aqui tá nessa região, beleza? Então eu vou traçar essa região aqui, foi o maior nível de aposta. E aí vamos lá, galera. Não tá uma POC como eu gosto, né? Mas aqui foi a maior concentração de volume do dia, beleza? Então o que acontece, galera? A gente tinha esse nível aqui do dia 18, essa concentração de volume aqui, a gente tinha uma concentração aqui também do dia 22, né? Sendo barreiras. Eu peguei essa alta, mas na análise que eu tinha feito foi na sexta-feira mesmo que eu fiz a análise, eu falei que aqui poderia ser um ponto de venda e aqui também um ponto de venda. Por que eu não entrei vendido? Porque como eu já tinha feito minha compra nessa região, eu queria esperar o trade rolar, entendeu? Eu sou do tipo do cara que, quando entra na operação, ou pega meu 0 a 0 ou vai no meu take, entende? Ou então pega meu stop. Eu não fico parando no meio da operação, tá? Só se acontecer alguma coisa muito grande, tipo assim, tá? E fizer eu mudar minha opinião, mas raramente isso acontece. Então, mesmo eu sabendo que aqui era uma região de resistência, eu não ia me desfazer das minhas posições, apenas fiz minha parcial e deixei no 0 a 0 e fui lá buscar meu 0 a 0. Eu tinha até falado que a gente podia fazer um ABC para baixo e buscar o 0 a 0, e foi o que aconteceu, beleza? Então, eu poderia muito bem sair nessa região, porque eu sabia que era uma região de resistência, entrar vendido aqui ia ser bem produtivo hoje, tá? Só que não foi o que aconteceu, beleza? Minhas operações estão no Insta, para quem quiser olhar lá, beleza? Então, o que eu tenho? Primeiramente, eu já vejo aqui um padrão PPIV, tá bom? E a gente tem um teste dos 80%, 90% nessa região, que coincide lá com a POC do dia 18 de junho, tá bom? Então, a gente pode fazer esse movimento aqui para poder pegar a retomada de baixa, tá? E aí, fazendo esse ABC maior que eu tô de olho desde a sexta-feira, beleza? Então, esse aqui é um cenário que eu ainda acredito, tá? Eu prefiro que esse gap aqui abra para baixo dessa concentração, porque se a gente abre acima dessa concentração para testar os 80%, 90% desse padrão, a gente já tem uma força aqui de suporte, então fica ruim tu tentar alongar aqui, né? Por mais que tu entre vendido nessa operação, dê indício de venda aí nessa operação,
quando chegar nessa região aqui, tu vai ter que fazer um 0 a 0 aqui, né? Vai ter que fazer uma parcial ou botar no 0 a 0 tua operação e torcer para a gente romper essa região aqui de suporte. Então, eu prefiro muito que a gente abra com o gap de baixo para a gente poder buscar essas regiões aqui. Então, para isso, eu vou ver o gráfico de 1 minuto para tentar entender o que está acontecendo, beleza? No gráfico de M10, eu consigo ver sim essa concentração de volume, consigo ver o padrão PPIV e consigo ver esse padrão ABC para baixo. Então, eu tenho uma confirmação do padrão ABC para baixo, tenho uma confirmação desse PPIV, que geralmente quando ele é feito no topo, a gente já é um sinal baixista. Não quer dizer que a gente vai ter queda, a gente tem que confirmar tudo, mas aqui para mim é um padrão baixista, tá certo? Então tudo depende de onde o gap vai abrir. Então tem dois indícios aqui de venda, de procurar venda no pregão de amanhã, beleza? Vamos para o gráfico de M1. Cara, assim, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Aquela região aqui, ó, essa região no M10 aqui, essa região aqui no M1. Por que eu vejo M1? Para quem me acompanha sabe que é um gráfico de execução, tá? É um gráfico de execução. Então, a gente teve esse pico de volume aqui. Vamos ver aqui rapidão na frequência, só para ver uma coisa. Eu não cheguei a acompanhar o pregão todo, tá? Porque eu tive que sair. A gente teve uma alta... foi aqui o momento que eu entrei comprado. Porque a gente caiu aqui, a gente fez um pico fractal muito alto e uma frequência bem estrondosa aqui, ó. Aí foi nessa região que eu entrei comprado e aí isso foi aqui, ó. Tá? A gente teve o ABC para baixo e a gente veio lá buscar o ABC e fez uma grande região aqui. Cara, a gente acumulou... Na verdade, não dá para saber se a gente acumulou ou distribuiu, né? Mas a gente tem um grande range aqui, ó. A gente tem um grande range, que é aquela área de valor lá do M10. Então, a gente realmente não dá para saber se a gente está em uma acumulação ou uma distribuição. Mas, eu tenho duas coisas interessantes aqui. A primeira delas é que a gente tem essa onda aqui, tá bom? Que foi essa onda aqui. Eu achei que a gente teve muito esforço aqui, pouco resultado. Um fractal bem alto. Então, nesse nível aqui, a gente pode ter tido absorção. E a gente teve aqui um pull, uma grande onda também aqui compradora nessa região, com um fractal um pouquinho maior, só que a gente também não teve muito movimento nessa região. Então, a gente tem dois caras aqui dentro desse range aqui, tá bom? Então, realmente não dá para saber quem que vai ganhar essa batalha aqui. A gente não sabe se isso aqui é uma acumulação de distribuição, não tem como saber. Se alguém souber aí, né, tiver indício aí que há uma acumulação e uma distribuição, pode deixar nos comentários aí, beleza? Mas realmente não tem como saber, na minha opinião, tá? Então, eu vejo que a gente tem dois caras aqui brigando por esse range aqui, né? Para ganhar essa batalha aqui. Então, tu não vai marcar um ponto de controle nessas regiões? Cara, não vou marcar ponto de controle porque, como eu estou falando, a gente está dentro de um range, tá? Então, realmente, não vai valer a pena para mim. Poderia marcar um ponto de controle aqui nessa região, mas não foi o maior fractal. O maior fractal foi esses dois. Poderia marcar, sim, um ponto de controle estático aqui nessa região para tomar a decisão, beleza? Só que, gráfico de 1 minuto, cara, se eu tivesse só esse fractal aqui, eu ia falar que a gente está fazendo uma acumulação, tá? Porque como a gente teve grande esforço aqui e pouco resultado, algum play poderia estar segurando esse preço nessa região. Então, aparentemente, poderia ser uma acumulação, tá? E amanhã um gapzão para cima e a gente poder fazer um teste aqui em ABC para baixo para testar a oferta nessa região para poder pegar a retomada de alta, tá? Mas como a gente tem dois plays aqui dentro desse range, então realmente, para mim, fica meio confuso e fica difícil também falar se é uma acumulação, se é mais para uma acumulação do que uma distribuição. Então, eu prefiro não falar. Eu prefiro esperar o gap amanhã abrir para a gente tomar nossa decisão. Simples assim, beleza? Vamos lá, então vamos para o gráfico de M10. Então, o que acontece? Eu tenho essa projeção que eu falei para vocês, mas eu prefiro que... eu ficaria mais confortável, na verdade, né? Se acontecesse esse tipo de movimento aqui, beleza? Primeira coisa, a gente tem que entender. A gente tem um nível aqui de range. A gente não sabe se é acumulação de distribuição, beleza? Porém, se a gente abre com um gapzão para baixo, que é o que eu queria que acontecesse, gapzão para baixo aqui, a gente volta a testar essa região em ABC, aqui vai ser minha venda, aqui meu stop, e aí tento surfar essa onda para baixo. E aí, eu já ligaria esse ponto aqui, ó, eu já tenho minha expansão até o 125, mais ou menos aqui. Ou seja,
essa minha venda aqui, eu já ia surfar até a onda C, total, 100%, tá? E aí, nos 50% desse movimento, para eu não correr esse risco de voltar tudo aqui, esse meu stop, ele estaria no 0 a 0, porque se voltar tudo aqui, eu já teria feito minha parcial, e se voltar tudo aqui, eu não vou perder esse trade, eu não fico mais preocupado com esse trade, entende? Então, 50% do movimento eu poderia traçar logo o meu 0 a 0 e fazer minha parcial. Ou então a saída total lá no 125, tá? Eu prefiro fazer parcial, porque se voltar eu já fico mais tranquilo, tá bom? Então, esse aqui é o movimento que eu acredito para o pregão de amanhã, tá? Esse aqui é um movimento que eu acredito para o pregão de amanhã. Se vai acontecer já é outra coisa, tá bom? Então, eu torço que esse range aqui seja uma acumulação, uma distribuição. E a gente abra com gap para baixo, a gente teste a demanda nessa região, para cima a gente testa a demanda. Se a demanda estiver fraca aqui, vale a pena colocar uma venda nessa região, um stop aqui curto aqui de 100 pontos, 125 pontos, para tentar surfar essa queda aqui toda. Então, o meu risco dessa operação, só para vocês entenderem, o meu risco dessa operação é esse aqui, ó, tá? Esse é meu risco dessa operação. E o meu resultado dessa operação, se der certo, seria até o 125. Ou seja, eu tenho um risco muito pouco aqui para um ganho bastante, né? Bastante expressivo aqui, no caso, né? Então, vale a pena tomar um risco aqui nessa região, beleza? Então, é isso que eu vou fazer. Se esse gap for amanhã para baixo, a gente teste a demanda nessa região, tá bom? Então, a simetria de trade aqui nessa região é muito boa, tá? Agora, tem o cenário 2, que é um cenário que, tipo, eu talvez ficaria de fora, tá bom? Se a gente abrisse aqui nessa região, voltasse para testar essa região, aí no caso seria teste de oferta e não demanda, aí colocaria minha compra nessa região aqui, tá bom? Porque eu tenho um ABC desenhado, tá? Eu tenho um ABC desenhado aqui. E aí eu tentaria surfar essa onda aqui. Só que aqui nessa região e aqui nessa região, eu já tenho nível de resistência. Então fica mais complicado para eu alongar esse trade. Então, se esse movimento acontecer aqui amanhã, eu prefiro ficar de fora. Eu não vou entrar aqui comprado nessa região. Porque aqui eu poderia entrar comprado, com stop aqui. Só que aqui fica muito curto, cara. Mas também pode romper tudo, ninguém sabe. Mas aqui eu já teria que fazer minha parcial. Nem alongaria muito esse trade aqui, tá? Eu poderia chegar nesse movimento aqui, já fazer minha parcial, trafar esse trade no 0 a 0 aqui e esperar o movimento para cima. Mas a gente tem concentração aqui e a gente tem concentração de plays aqui. Então, para mim ficaria um pouquinho ruim. Eu não ficaria confortável de estar comprado nessas regiões aqui. Não mesmo, beleza? Então, essa aqui é uma segunda opção também. A galera que gosta de fazer... como é que dá o nome? Scalper e tal, beleza. A galera entra aqui, sai aqui rapidinho, entendeu? Se hoje eu fosse fazer scalper, dava bom. A minha entrada foi perfeita aqui. Aqui eu sairia, entraria vendida aqui, foi perfeito. Foi perfeito, tá? Mas esse aqui é o cenário 2. E é um cenário que eu prefiro ficar de fora se acontecer. Eu prefiro o gap de baixo aqui, beleza? E outra, galera. Eu também tenho um ABC aqui, ó. Onda A, onda B, onda C. Cara, essa onda aqui, C... Aqui, ó, onda A, onda B, onda C. Olha onde está dando a onda C. Lá no 129,093, tá bom? Então, esse movimento aqui, ele pode acontecer? Cara, pode. Até mesmo porque a gente pode romper esse topo aqui, chamar comprador aqui, fazer um fractal bruto, alto, como fez aqui nesse movimento, e aí depois despencar. Entende? E mesmo despencando, e mesmo fazendo esse movimento, eu ainda estaria com o meu ABC traçado, só que aí nesse caso não estaria mais aqui o meu topo, estaria aqui o meu topo, e aí de qualquer maneira eu ainda teria um ABC grande para essa região, tá? De qualquer maneira eu teria um ABC nessa região. Então esse ABC aqui, cara, ele não está descartado, pode acontecer amanhã e a gente tem que esperar para tomar a melhor decisão, tá bom? Mas para cima aqui eu prefiro não entrar comprado, eu prefiro entrar vendido no pregão de amanhã se a gente abrir abaixo dessa concentração. Então tudo depende para onde o gap, tá? Vê aqui, ó. Tudo depende para onde o gap vai abrir, beleza? Então eu tenho aqui essa região. Então se o gap amanhã ele abre para cima dessa concentração aqui, eu vou ter que procurar oportunidade na compra. Se o gap abre para baixo aqui, eu vou procurar oportunidade na venda, tá bom? Se o gap abre para baixo, eu tenho que esperar logicamente um teste de demanda. Se o gap abre para cima, eu tenho que esperar um teste de oferta. O que seria isso? Teste de oferta
seria a gente testar aqui, ó, essa região, tá? Testar para saber se realmente a gente tem vendedor forte aqui. E aqui, teste de demanda, seria a gente testar aqui para saber se a gente tem comprador nessa região forte aqui, tá? Para a gente poder fazer o movimento, beleza? Então, é isso que eu queria falar para vocês no pregão de hoje, para o pregão de amanhã, né? Então, é esse movimento. Vou desenhar novamente aqui para vocês o movimento que eu estou esperando. E se acontecer, cara, a gente vai buscar o 125. Estou querendo buscar esse 125, tá? E seria um trade top, né? Seria um trade top aí. Onda A, onda B, onda C. Entrada aqui no 50%, stop aqui e até o 125, tá bom? Esse aqui é o movimento que eu espero para o pregão de amanhã, beleza? E aí eu tô falando de quantos pontos mais ou menos, galera? Quantos pontos? Primeiro deixa eu traçar isso aqui, ó. Só para vocês entenderem. Aqui, ó. Poderia até colocar aqui agora, tá bom? Esse fundo aqui, ó. Mas de qualquer maneira eu vou botar aqui. Não vou buscar muito, não. Vou buscar muitos pontos, não. Vamos ver aqui, ó. Se eu entrar nos 50% aqui, eu vou estar falando de... caralho, 12.364 pontos. Seria uma pontuação boa a gente fazer. Só lembrando que essas pontuações aí, cara, a gente faz, cara. De vez em quando a gente pega aí um trade aí de 1.800 pontos, 2.000 pontos. Esse trade aqui seria um trade perfeito. 12.356 pontos. Será que amanhã vai? Vamos ter que esperar, né? Mas tudo indica que se esse gap abrir amanhã para baixo e a gente testar essa demanda aqui, possivelmente, a gente não pode buscar amanhã, mas nos pregões seguintes a gente vai buscar esses 125 mil aqui, tá? Aí se abrir para cima, aí já é outros 500, beleza, galera? Então é isso que eu queria passar para vocês. Se gostaram aí, deixa um likezinho aí para ajudar a gente. Qualquer pergunta, qualquer dúvida pode deixar, qualquer crítica também, estamos aqui aberto a tudo, beleza? Gráfico de minuto, como eu falei para vocês. E eu sempre vou estar de olho nisso aqui, galera, ó. Isso aqui chama muito a minha atenção. Vou colocar para vocês aqui, ó. Frequência alta. Frequência alta sempre chama a minha atenção, tá? Frequência alta sempre chama a minha atenção. Gráfico do BOVA 11. Gráfico do BOVA 11, a gente está aí corrigindo. Se a gente for bobear, a gente tem até uma BCzinha aqui para baixo, beleza? Gráfico semanal é aquilo que eu falei para vocês. Vamos ver aqui, ó. O meu alvo estava lá no 133 desde muito tempo, certo? E vamos ver aqui, ó. Deixa eu traçar aqui as 5 ondas para vocês, que eu estou falando isso aqui também. Ó, a gente tem a primeira onda. Deixa eu botar aqui. A gente tem a primeira onda, a gente tem a terceira onda e a gente está aqui numa quinta onda. Eu queria muito que batesse no 133 para ficar bonito, para a gente poder fazer um corretivo. Porque depois da quinta onda, geralmente a gente tem um ABC aqui, se rompe 127, impulsão para baixo, e aí você já sabe o que acontece, né? Geralmente a gente faz um ABC, testa 100%, 127%, para poder pegar a retomada de alta. Isso aí foi até uma coisa que eu olhei interessante no operacional de Marcelão, que geralmente, né, ele faz esse movimento aqui, ó. A galera geralmente traça o quê? Traça uma LTA aqui, ó. Ó, traça uma LTA zona aqui, bro. Tá respeitando, né? Uma LTA, respeitando. Só que quando a gente tá numa onda 5, geralmente o que acontece? A gente cai aqui porque a gente vai fazer um ABC. Opa, peraí. A gente vai fazer um corretivo em ABC, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. Pull. E aí o que acontece? Quando a gente rompe uma LTA, a galera, quando volta aqui para cima, a galera fala assim, cara, isso aqui é um teste. É um teste aqui para testar essa LTA que foi rompida, agora vai virar uma resistência. E aí a galera cai vendendo aqui. E muitas das vezes esse movimento aqui acontece em 3 ondas, ABC. A gente tem um 127, um 100% e tem um 127. E quando acontece isso, a gente tem a retomada do fluxo. Isso aí acontece muito. E Marcelo Ferreira sempre fala disso na técnica que ele usa, que esse tipo de movimento aqui, ele apanhou muito para descobrir uma técnica que não fizesse ele pegar stop nesses movimentos. E realmente é um movimento que pode acontecer sim, até mesmo porque a gente está em uma quinta onda, e depois de uma quinta onda, geralmente a gente faz um corretivo, e muitas das vezes corretivo em ABC, tá? Isso é o gráfico semanal, tá, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês, e é isso, galera. Amanhã a gente vai... Eita, caramba! Amanhã a gente vê o que vai acontecer aí no índice, beleza?
Tamo junto, é nóis, bom descanso a todos aí, galera.